29. Quem encontrou diz amém. Ô Deus. Glória a Deus. Diz assim: Ele fortalece o cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Glória a Deus. Deixa eu achar aqui. Espera aí. Tinha perdido meu esboço. Glória a Deus. Amém? Queridos, quem aqui já ficou cansado? Amém? Quem está cansado hoje aqui? Aleluia. A gente consegue fazer muita coisa, né? Quando a gente está cansado. Será que a gente recebeu uma visita quando a gente está cansado? Será que a gente vai conseguir ser simpático com essa visita? Quando você está cansado, de repente, né? Eu lembro que quando há uma grande mudança na nossa vida, quando a gente tem um filho, né? De repente um bebezinho dentro de casa. E bebê não tem como você dizer para o bebê que está cansado, né? A mãe tem que acordar de madrugada para dar mamar, né? Às vezes chega em casa cansado do trabalho, tem que fazer alguma coisa para a criança. Às vezes, irmãos, estamos cansados e quando estamos cansados não estamos tão preparados assim para tomar decisões. Quando estamos cansados, né, as nossas energias muitas vezes são sugadas durante o dia a dia, durante o nosso dia. E nós sequer temos tempo, né, e às vezes nós nos compensamos, falamos assim: nossa, eu trabalhei tanto hoje, eu me esforcei tanto hoje porque eu mereço. Já que eu fiz tudo isso, então hoje eu mereço assistir essa série maravilhosa, essa novela. E daí a gente vai se compensando, né? Porque a gente se esforçou, porque a gente trabalhou. Às vezes a gente diz, já que eu fiz tudo isso, me dá preciso comer um pacote de Doritos inteiro, né? E a gente vai comendo bastante, e a gente acaba compensando o nosso cansaço em outras coisas. Porque a gente é digno, a gente merece. E às vezes até de forma inconsciente, a gente acaba extravasando em outras áreas, né? Ao invés de nós buscarmos a Deus. E vamos falar a verdade, às vezes a gente não está cansado, mas quando a gente abre a Bíblia para ler, irmão, dá um sono. Tem irmão que já começa até a abrir a boca, ficar com sono, só porque começou a abrir a Bíblia. Aí você diz que é uma batalha espiritual, que é o inimigo, né? O inimigo está te deixando cansado. Mas a verdade, queridos, é que o cansaço, ele nos impede de fazer a obra de Deus. O cansaço nos impede de sermos quem Deus quer que sejamos em Deus. E às vezes nós estamos gastando a nossa energia com coisas que não vão contribuir com a obra de Deus. Nós estamos nos esforçando e lutando, talvez, para arar uma terra, para trabalhar num terreno, para fazer algo que não vai gerar frutos. A Bíblia fala, né, de um semeador. Quando a Bíblia fala da parábola do semeador, a Bíblia diz que esse semeador saiu a semear, e ele saiu semeando, não importava qual tipo de terreno. E às vezes
o nosso sentimento, quando nós ministramos a palavra de Deus, muitas vezes é esse. Nós ministramos e não importa qual vai ser o tipo de terreno, aonde essa semente vai cair. Mas a verdade é que às vezes essa semente cai em lugares, em terrenos que não vão gerar frutos. Às vezes essa semente cai na beira do caminho, é roubada. Às vezes ela cai num lugar de pedregais e às vezes parece que ela vai crescer, mas não tem raiz profunda, não cresce. E queridos, o nosso cansaço, quando olhamos então no final do dia, quando olhamos então talvez na nossa caminhada cristã, quando vamos analisar a nossa vida, quando vamos analisar o nosso ano talvez de 2022 que está acabando, nós olhamos, meu Deus, eu fiz tanta coisa, eu fiquei tão cansado, mas não colhi nada. Eu plantei tanto, mas não colhi nada. Ou às vezes eu até colhi alguma coisa, mas não usufruí daquilo que Deus tem para mim. Ou até tenho árvores frutíferas, até tenho frutos, mas não usufruí aquilo que Deus planejou para mim. É como aquele homem que trabalha, ou aquela mulher que trabalha a vida inteira, mas quando chega o momento da sua aposentadoria, ganha um salário mínimo. Não dá para fazer nada. Não dá nem para viajar para os seus familiares, talvez, que moram em outro estado. Não dá nem para fazer isso. E às vezes, queridos, esse cansaço maior, esse cansaço por causa da estrutura, o cansaço por tentarmos muitas vezes e não conseguirmos, pode nos paralisar. Pode nos deixar imobilizados na obra de Deus. Pode nos deixar impedidos de realizar ou até mesmo a desistir do plano que Deus tem para cada um de nós. Desistimos porque grande é a oposição, desistimos porque não conseguimos vencer, desistimos porque grande é a dificuldade e todas as vezes que tentamos, ficamos cansados. Cansados de lutar, cansados de batalhar. E porque estamos cansados, acabamos aceitando qualquer coisa. Acabamos aceitando qualquer coisa que é inferior àquilo que Deus tem para nós. Aceitando qualquer coisa que é menor do que os planos de Deus para nós. Aqui tem poucos jovens. Mas às vezes, o jovem vai crescendo e tem muitas opções para casar. Só que ele vai esperando. Daqui a pouco, quando chega a determinada idade, é qualquer uma que aparecer. Ou às vezes as decepções são tão grandes que já não consegue nem, ou já entra num relacionamento com os dois pés atrás. Não confia, está cansado de se relacionar, está cansado de ser enganado, está cansado de ser traído. E às vezes, queridos, somos levados a viver o que é menor, ou o plano menor, que não é o plano de Deus. Porque estamos fatigados. O cansaço atrapalha as nossas decisões. Não conseguimos decidir de forma correta. É por isso que precisamos, então, aprender a descansar em Deus. Descansar no Senhor. E a Bíblia diz, que quando descansamos em Deus, e somente nele, Ele fortalece o cansado. Ele dá forças ao cansado. Aquele que não tem vigor, Ele dá forças. Pensa numa situação extrema que você já tenha vivido. Você já foi para a floresta? Já imaginou ficar perdido numa floresta? Já imaginou, um dos terrores da minha vida? Talvez ser um náufrago. Olhar aquela imensidão do mar de noite, tudo escuro.
Só de imaginar, o meu coração já fica acelerado. Vamos nadar, nos esforçar, e se ninguém nos socorrer, não vamos encontrar descanso. Se estivermos numa floresta, precisamos achar a direção certa, deixar rastros. Talvez alguém nos encontre, talvez achemos um abrigo, talvez encontremos um lugar. A Bíblia fala de um homem que apareceu no deserto. Esse homem se chamava João Batista. E João Batista começou pregando no deserto, antecedendo Jesus. A Bíblia diz que ele aplainava, veio para tornar plano os caminhos do Senhor. Preparar os corações para a mensagem que ia ser pregada. Preparar os corações para a mensagem do reino de Deus. E a Bíblia diz que ele apareceu no deserto. E no deserto, a alimentação dele era gafanhoto e mel silvestre. Gafanhoto é rico em proteína. Irmã, não estou brincando não. Lembra do chapolim? Chapolim colorado? O chapolim colorado é um gafanhoto do México, chamado chapolim, e ele é vermelho. E é uma alimentação, as pessoas fritam gafanhoto e comem. É rico em proteína. O mel é capaz de nos dar energia. E no deserto, o que mais nós precisamos é desse fortalecimento. Agora, João Batista não recebeu o fortalecimento do mundo, das mãos humanas. Ele dependia exclusivamente do Senhor. Ele dependia de Deus. Existe um alimento espiritual de Deus para você no deserto. Existe um alimento de Deus preparado para você quando você passa por situações de deserto. Um alimento que te dá forças, um alimento que te renova, um alimento que, apesar de todas as adversidades, ainda te capacita a fazer a obra de Deus. Deus não quer ninguém chegando na sua presença. Ai meu Deus, eu estou tão cansado de fazer a obra. Já lembra que tem um louvor antigo, irmã? Os irmãos não vão lembrar que os irmãos são tudo crente. Mas o louvor dizia: a prova está doendo, Jesus, como dói. Ela me faz chorar. Me dá logo a vitória, Senhor. Desse jeito eu não vou aguentar. Era mais ou menos assim. Aí o irmão ia cantando: meu sapato está furado, minha camisa está rasgada. Só cantava a derrota. E no final o refrão: me dá logo a vitória, Senhor. Pedindo: não vou mais aguentar essa prova, Deus. Querido, Deus não quer ninguém assim. Desesperado, cansado. É certo que Deus nos ouve. É certo que Deus está presente conosco. Mas no deserto, Ele nos dá forças. No deserto, o nosso choro também dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Entenda, a missão que Deus te deu vem acompanhada de energia. A missão que Deus desempenhou, a missão que Deus deu para que você desempenhe, vem acompanhado do alimento certo para que você consiga concluir. Da energia certa, da força certa para que você consiga exercer e cumprir essa missão de Deus. Se a missão é com os incrédulos, aqueles incrédulos lá da tua família, aqueles incrédulos lá do teu trabalho, Deus vai te capacitar para você não jogar a toalha. Quando eles acharem que venceu, você vai estar de pé. Quando eles acharem que te derrubou, no outro dia, tu aparece fortalecido em Deus.
quando parece que está tudo acabado, quando parece que não tem mais esperança, Deus te fortalece. Deus te dá vida. Irmão, que coragem desse João Batista, irmão. Pregar para os homens, se arrependam, vocês são pecadores. Quanta gente cancelava João Batista. Devia ser um cancelamento coletivo em cima daquele homem. Ele acabava com a reputação do povo, desses homens, dos hipócritas. Irmão, João Batista era tão corajoso que a Bíblia diz que ele insistentemente falava com o imperador, né, no caso, falando a respeito de Herodes. Você está em pecado. Ele chegava diante das autoridades e falava, você está em pecado. E por causa disso ele perdeu a cabeça. Agora, a gente fala que a nossa luta é uma luta grande. A gente eleva as nossas lutas e o nosso cansaço a um patamar em que falamos, já não aguentamos mais. Ei, meu irmão, sempre dá para fazermos um pouco mais para o Senhor. E a Bíblia diz, olha, mas os que esperam no Senhor, os que ainda, apesar de todas as lutas, apesar de todas as provas, todos os desertos, apesar da exaustão, apesar daqueles que caem, e a Bíblia inclui até os jovens, que pode ter muita força, por maior que seja a tua força, lutar contra a correnteza é difícil, meu irmão. Lutar contra a correnteza é complicado. Não sei se você já tomou banho de rio. Eu já. E olha que o rio nem era tão limpo assim que eu tomava banho. E de repente, quando chovia, vinha aquela correnteza mais forte. Você começava a atravessar o rio aqui, você ia parar lá na frente. E se você não tivesse forças para chegar do outro lado, você era levado. Queridos, podemos ser fortes, podemos ter coragem, mas uma hora nós vamos cansar. Nós estamos vendo uma juventude cansada, uma juventude que está vivendo momentos de cansaço espiritual, uma juventude deprimida, uma juventude estafada pelo excesso de coisas que precisa fazer, pelo excesso de decisões que precisam tomar. Sabia que tomar decisão cansa? São tantas decisões que precisamos tomar, que às vezes a gente fala, não, hoje não quero pensar em nada. Deixa a vida me levar. É melhor, né? Tem gente que no relacionamento, só um toma decisão, ou é só o marido, ou só a mulher, o outro diz, não, deixa, quanto está funcionando assim? E você vai abrindo mão de tomar suas decisões, abrindo mão de pensar, abrindo mão de escolher de forma correta, e vamos deixar, vamos ser levados pela multidão, que é melhor. Mas não é esse o plano de Deus para nós. Não é esse o plano que Deus tem para a sua igreja. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia. Espera aí. Sabe o que Deus está dizendo, meu irmão? Que quando Ele renova as tuas forças, Ele não somente te coloca naquela situação que você estava antes, ou a situação quando você acorda de manhã, descansado, mas Ele te capacita a ir além. Aleluia. Ele te capacita a fazer aquilo que você jamais seria capaz de fazer. Aí é lugares que você jamais seria capaz de ir sozinho. A correr uma maratona, talvez você seja capaz de fazer isso. Mas ele diz, não, você vai correr uma ultramaratona. Escalar uma montanha, talvez você seja capaz de fazer. Ele diz, não, você vai escalar o Everest. Você vai ser especial aos olhos de Deus.
Ir a lugares que você jamais pensou, correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar. Qualidades especiais que Deus te deu. Que qualidades são essas, pastor? Quais são essas qualidades que Deus me dá, que me capacitam a ir além? Quando nós estamos em Deus, quando nós estamos guardados em Deus, quando estamos protegidos nele, estamos sendo fortalecidos em Deus, apesar de todas as adversidades, nós conseguimos continuar, permanecer, resistir. Conseguimos fazer o que ninguém faz, irmãos. E é por isso que a igreja continua viva, é por isso que a igreja continua de pé, é por isso que a igreja permanece, meu irmão. Porque é o Senhor quem renova as forças da igreja. É o Senhor quem renova as tuas forças. É o Senhor quem enxuga as tuas lágrimas. É Ele quem te fortalece. Pessoal da academia começa a malhar, aí tem que tomar um aminoácido. Não é bomba não, né, irmão? Toma aquela whey protein, proteína, para ganhar massa muscular. Tem que se alimentar bem. Toma um suplemento alimentar. A palavra de Deus é o único alimento que nós precisamos para crescer espiritualmente. É o alimento espiritual de Deus. É o fortalecimento de Deus para a nossa vida. É a palavra de Deus que mantém a igreja de pé. É a palavra de Deus que te consola, que te renova, que te fortalece. A Bíblia diz, né, que nós devemos desejar afetuosamente essa palavra como meninos novamente nascidos. Ela é o leite racional. É por ela que nós crescemos, somos fortalecidos. É por ela que nós ganhamos músculos espirituais. Ganhamos força. Perceba que podemos fazer grandes coisas de maneira incorreta. Podemos ser super atletas de forma incorreta. Ao invés de profetizar, a gente dá profetada. Em vez de revelar, a gente dá revelamento. A gente pode se esforçar e ter um bom resultado, ou a gente pode usar o doping, se dopar e ser melhor do que todo mundo. A gente pode ter o evangelho artificial, em que na realidade não é o verdadeiro evangelho, porque não nos esforçamos para o reino, nos esforçamos para nós. Podemos estar nos esforçando para crescer o nosso império, ao invés de crescer no reino de Deus. Podemos estar nos esforçando como igreja para alcançar não corações para a salvação, mas alcançar seguidores, alcançar pessoas que talvez nos admirem de forma artificial. Que possamos estar fortalecidos no Senhor, nos alimentando verdadeiramente da única fonte, da única palavra que pode nos dar vida, que pode nos dar salvação, que pode nos dar fortalecimento. Para encerrar, irmãos, a Bíblia fala para os discípulos, o Senhor Jesus fala para os discípulos, para que eles fiquem em Jerusalém, para que eles permaneçam em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Quando de repente a Bíblia diz, um vento impetuoso encheu o lugar. Jesus não é uma coisa, Jesus não é um vento simplesmente. O vento é o efeito da manifestação do Espírito. Mas Jesus, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo,
Ele não é simplesmente uma energia. O Espírito Santo, ele não somente te capacita a realizar os planos de Deus para você, mas o Espírito Santo é a pessoa de Deus te sustentando, te segurando, te fortalecendo, te ensinando. É a pessoa de Deus te colocando de pé quando você cai. O Espírito Santo, ele renova as tuas forças quando você acha que não tem mais jeito, quando você está diante da perseguição, como aquela igreja estava. É o Espírito Santo que aviva o seu povo quando ele está morto espiritualmente. É o Espírito Santo que está presente, irmãos, quando abrimos a nossa boca para pregar, para falar do Evangelho, para comunicar a palavra de Deus. É o Espírito Santo que ministra no teu coração. É o Espírito Santo quem dá força e vigor para a sua igreja, mesmo diante de momentos de sequidão espiritual, de deserto, mesmo que passamos por momentos em que só enxergamos tristeza, luto, dor. Oh, Senhor, o Espírito Santo te fortalece e ainda assim levanta uma igreja forte. Porque uma igreja forte não é uma igreja numerosa. Uma igreja forte é uma igreja temente a Deus. É uma igreja sensível à voz do Espírito. É uma igreja que, ainda que esteja no deserto, condena as ações dos poderosos. É uma igreja que, ainda que esteja passando por momentos de aflição, condena o pecado. É uma igreja que se arrepende todo dia. É uma igreja que se humilha todo dia aos pés do Senhor. É uma igreja que está reunida esperando manifestação de Deus. É uma igreja que está junta, apesar de tudo aquilo que nos separa. Porque eu sou diferente de você, meu irmão. Você é diferente de mim. Somos pessoas que tomam todos os dias decisões diferentes. E a tendência é a gente se separar. Porque um votou num candidato, outro votou em outro. Não tem jeito, não dá para conversar com esse irmão. Mas quando nós estamos na igreja, irmãos, que confessamos os nossos pecados a Deus, que limpamos o nosso coração, que nos humilhamos diante da presença do Senhor, Ele nos enxerga como um. Quando confessamos, Ele nos perdoa. Quando nos humilhamos, Ele nos exalta. Quando estamos debaixo da sua orientação, Ele nos capacita a fazer grandes coisas. Nos capacita a pregar em Jerusalém, Samaria, Judéia e até nos confins da terra. A igreja pode não ter recursos, a igreja pode não ter muita coisa, mas quando ela tem o Espírito Santo de Deus, quando ela está cheia do óleo, ela tem um alimento que vem dos céus. E esse alimento é o que capacita ela a andar, esse alimento é o que capacita ela a fazer a obra, esse alimento é o que capacita e dá força, sabedoria, para atingir corações que estão empedrados, endurecidos. Por isso, irmãos, nós precisamos da presença do Espírito Santo. Por isso nós necessitamos dessa presença na nossa vida. Necessitamos, como igreja, desse fortalecimento, porque Deus não nos chamou para vivermos cansados espiritualmente. Deus nos chamou para vivermos de renovo em renovo, de fé em fé, de vitória em vitória. Ele nos chamou para nos dar força, para nos fortalecer. O desejo de Deus, irmãos, é que você saia daqui hoje fortalecido no Senhor e na força do seu poder, do poder de Deus. Todas as vezes que nós vemos alguém na palavra de Deus, eu lembro de Elias, que estava na caverna, fugindo, desanimado, de repente Deus deu um alimento para Elias. E a Bíblia diz que na força daquela comida, Elias caminhou. Eu lembro de Jesus no deserto. E Jesus, quando foi tentado por Satanás, uma das ofertas de Satanás foi pão. Come. Porque quando a gente está faminto, quando a gente está cansado, a gente tende a aceitar qualquer coisa. A gente tende a trocar a nossa primogenitura por aquilo que não é da vontade de Deus. A gente troca a vontade de Deus, a herança de Deus, por prato de lentilha.
Porque a gente está cansado demais para pensar. Alabaraçou. A gente está cansado demais para tomar decisão. A gente está cansado espiritualmente demais, já caçou demais, já lutou demais. Quando a gente chega, me dá esse prato, e para que serve primogenitura? E daí a gente troca as bênçãos espirituais pelos prazeres carnais e temporários. E é por isso que a gente precisa estar fortalecido no Senhor. Para quando chegar essa oferta a gente poder dizer não. Quando Daniel chegou na Babilônia, o que foi oferecido para eles foi banquete, comida. Se fortaleçam, comam dessa comida. E eles puderam falar, não, a gente vai comer uma outra comida. E no final do tempo, quando foram ver, a força deles era maior. A comida de Deus pode não parecer tão saborosa, a comida de Deus pode não parecer tão vigorosa, irmão, mas você sai fortalecido no Senhor. Queridos, há um alimento de Deus para nós aqui nessa noite. Eu quero orar por você, até para a gente não passar do horário. Queria que você se colocasse de pé, desse uma salva de palmas a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem está com frio aí? Estou vendo as irmãs aí com frio. Está se esquentando, irmã? Pula. É só pular. Está liberado pular? Está liberado, Reginaldo? Amém. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Queria que a gente orasse aqui, terminasse fazendo uma oração. Quero abençoar a sua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem está cansado aí? Aleluia. Eu lembro do quartel. A gente começou, né? No meio do exercício físico, já todo mundo cansado. Ninguém pode admitir que está cansado. Aí o instrutor perguntava, tem alguém cansado? Não, Senhor. Na realidade estava todo mundo acabado. E às vezes a gente está só falando que não está cansado para elevar a nossa moral. A moral da tropa fica alta. Mas Deus sabe como está o coração de cada um. Deus sabe como está a vida de cada um. Querido, eu ia desligar aqui, já que está todo mundo com frio. Desliga aí, irmão. Senão os irmãos vão para o Polo Norte, os irmãos vão ficar bravos comigo. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Amém, Jesus. Obrigado, Pai. Porque o Senhor está nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui. O Senhor conhece o nosso coração, a nossa vida, Pai. E o Senhor nos chamou, Deus. Nos deu não um espírito de medo, de temor, mas nos deu um espírito de força, de poder, aleluia. Um Espírito Santo que nos dá vida, que nos renova, que nos capacita, Senhor. O Senhor nos encheu com a sua presença, Pai. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que todo cansaço espiritual, Senhor, que toda fadiga espiritual, Deus, caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, começa, Senhor, a trazer, Pai, a tua força, a tua energia, Senhor. Pai, o derramado do teu Espírito sobre os teus discípulos foi tão grande, Pai, que eles saíam cambaleando, pareciam que estavam desorientados, mas na realidade eles estavam sendo orientados por Ti, Pai. O Senhor colocava nos lábios deles a palavra que era necessária na língua das pessoas que estavam ali. O Senhor dava força, dava inteligência para eles fazerem mais do que eles eram capazes. Alabaraca, alabassúbia. Meu irmão, Deus vai te dar força para você fazer mais do que você é capaz.
mais do que você é capaz de fazer, de realizar. Deus te capacita a ir além, além das tuas forças, além da tua capacidade, além daquilo que você acha que pode ir. Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode fazer isso na nossa vida. Na carne não conseguimos, Pai. Na carne não conseguimos, não dá certo, Senhor. Mas se o Senhor estiver conosco, se o Senhor edificar a casa, Senhor, se o Senhor guardar a cidade, aleluia. Oh, Pai, ela vai estar protegida, ela vai estar guardada, ela vai estar edificada. Meu Pai, que cada um de nós consiga edificar sobre a rocha, Senhor. Que a nossa fé esteja sobre a rocha, não esteja em homem, não esteja em líderes, não esteja somente, meu Pai amado, no carisma de pessoas, mas que a nossa fé esteja alicerçada na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é quem dá vida, é a Tua Palavra que está de pé, que nos coloca de pé. Só estamos aqui hoje por causa da Tua Palavra. Oh meu Deus, só fomos salvos por causa da Tua Palavra, só estamos vivos por causa da Tua Palavra. Ah, Espírito Santo de Deus, começa, Senhor, a visitar cada um de nós aqui hoje. Meu irmão, levanta as tuas mãos, abre a tua boca, glorifica a Deus, bendiga o nome do Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, trabalha em favor do meu irmão, trabalha em favor da sua vida, da sua família. Espírito Santo, começa a trazer o alimento vivo do céu sobre a vida dos teus filhos aqui hoje. Traz, Espírito da verdade, um vento forte, impetuoso, poderoso, que nos transforma, que nos leva além. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Glorifique ao Senhor. Aleluia, Jesus.